Bora falar de futebol? Bora falar sobre o time da virada. O Palmeiras ganhou essa alcunha muito pelo que tem feito no Campeonato Paulista em finais. O técnico Abel Ferreira se apaixonou pela música da torcida e se tornou um cântico muito recorrente quando o Palmeiras sai atrás no placar em alguns jogos e também em eliminatórias. E aí a gente tem que olhar justamente para o futuro do Palmeiras na última Copa que resta dentro de 2024. Vai precisar de uma virada dentro da eliminatória diante do Botafogo, porque perdeu o primeiro jogo por 2-1. Isso é fácil? Isso é difícil? Olhando para o macro, olhando para o que o time tem apresentado, veja só, é muito curioso olhar para recortes, né? Para se ter uma ideia, o Palmeiras de 2021 para cá chegou a ter 2 séries de invencibilidade dentro da Copa Libertadores da América. Entre 2021 e 2022, o Palmeiras teve uma sequência de 18 jogos sem derrotas, alcançando o número recorde de jogos invictos na competição. Quando você olha para a derrota diante do Botafogo, o Palmeiras praticamente repetiu esse número que aconteceu entre 2021 e 2022. O Palmeiras alcança 17 jogos de invencibilidade até a derrota contra o Botafogo. Então, um time que na Libertadores perde muito pouco, não à toa, bicampeão da Copa Libertadores da América 20 e 21. Agora, quando você olha para esses recortes, tem um outro bem interessante também, que tem muito a ver com essa questão de time da virada e o que a gente vai trazer aqui nesse vídeo. O Palmeiras bateu o maior recorde de jogos invicto como visitante na história da Copa Libertadores da América recentemente. Foram 20 partidas até a derrota para o Atlético Paranaense na semifinal da Copa Libertadores da América. Quer dizer, a gente está falando de vários recortes em que o Palmeiras não era derrotado. Então o Palmeiras não precisava ser o time da virada. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender um pouco o que eu vou trazer em relação à dificuldade que o Palmeiras tem tido fora do Campeonato Paulista de reverter eliminatórias. E vai precisar quebrar jejum? Sim, para avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Os números podem servir de motivação? Podem. Para quebrar uma marca que incomoda? Sem dúvida. Os números também podem servir como pressão para mostrar que está muito difícil nos últimos anos reverter? Também pode servir. O fato é que a gente vai dar uma olhada justamente nesses números agora. E se você chegou agora no canal do Fragoso, não conhece o meu trabalho, prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Se inscreve no canal, quero chegar em 100 mil logo, tô muito animado, vídeos diariamente aqui 7 da manhã, estamos crescendo violentamente, então dá essa moral pra mim, trabalho sério por aqui, hein? Clica no botão inscrever-se e me dá essa moral. Já clica também no sininho, ativa as notificações, você nem precisa procurar o canal do Fragoso para receber os vídeos que aparecem todo dia por aqui, eles já chegam como notificação para você. Além disso, clica no like e no hype, 2 ferramentas gratuitas que dão a entender ao YouTube que o vídeo é bom e ele manda para mais gente. Combinado? Claro que eu espero um comentário seu aqui embaixo, tem muito comentário, os vídeos estão com 200 comentários, 150, 100, enfim, legal demais, eu consigo ler praticamente todos, responder alguns, o que importa é que você deixe aqui o que você pensa e também debata com a galera aqui embaixo, que é muito importante, sempre em alto nível. Maravilha? Bora pro tema do vídeo? Olha só, o Palmeiras, como eu disse, reverteu, né, e ganhou a alcunha de time da virada, revertendo resultados nas finais do Paulistão nesse tricampeonato histórico. A gente está falando de perder por 3-1 no Morumbi e vencer o São Paulo por 4-0. A gente está falando de perder para o Água Santa por 2-1 e vencer no Allianz Parque por 4-0. A gente está falando de perder na Vila Belmiro por 1-0 e vencer no Allianz Parque por 2-0. Revertendo, se tornando o time da virada e levantando taças com isso. E claro, outros resultados marcantes, como o próprio jogo contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, um 4-3, saindo de um 3-0. Mas aí não é eliminatória, é outro papo. Só que reforça aqueles jogos marcantes para o torcedor que gera a alcunha do time da virada. Só que é muito interessante e muito curioso a gente colocar aqui, dentro dessa ideia de time da virada, o que tem acontecido com o Palmeiras nos últimos anos. Para se ter uma ideia, ultimamente, quando sai atrás em Libertadores e Copa do Brasil, tem tido dificuldades. O Palmeiras vive um jejum de 8 eliminatórias em que sai atrás, perdendo o primeiro jogo e não consegue reverter. Então, é um número bem marcante. São 5 duelos pela Copa do Brasil e 3 pela Copa Libertadores da América, até a gente conseguir chegar
na primeira remontada, na mais recente, né? Pela Copa do Brasil, o Palmeiras, em 2024, parou nas oitavas de final, o Flamengo faz 2-0, o Palmeiras não reverte, faz 1-0 no Allianz Parque e para por aí. Em 2023, o Palmeiras cai nas quartas de final para o São Paulo, perdendo por 1-0 e perdendo por 2-1. Em 2022, oitavas de final caindo para o São Paulo, 1-0 no primeiro jogo e 2-1 vencendo o jogo da volta, mas caindo nos penais. Em 2018, semifinal, o Cruzeiro faz 1-0 e o Palmeiras só consegue empatar no segundo jogo 1-1. Em 2016, quartas de final contra o Grêmio vence por 2-1 o primeiro jogo, o Palmeiras só empata por 1-1. Pela Copa Libertadores da América, são 3 resultados como eu citei, até chegar na remontada, estou falando de todo, né? Do todo, do macro. Em 2022, perde para o Atlético Paranaense na semi por 1-0 e empata 2-2 na volta. Em 2018, perde por 2-0 para o Boca na ida, empata em 2-2 na volta. E em 2017, nas oitavas de final, Barcelona de Guayaquil 1, Palmeiras 0 na ida, o Palmeiras vence por 1-0, mas cai nos pênaltis. Lembrando, as outras quedas que aconteceram no meio do caminho, elas não envolveram uma perda do primeiro jogo e por isso não entram na conta. Então eu estou falando de 8 jogos seguidos em que o Palmeiras, em partidas eliminatórias, sai atrás e não consegue reverter. As últimas viradas, as últimas remontadas em jogos eliminatórios, tirando o Campeonato Paulista, acontecem justamente na Copa do Brasil de 2015, com o Palmeiras campeão. E as duas se resolvem nos pênaltis. Em 2015, na semifinal, o Palmeiras perde para o Fluminense por 2-1 e vence o Fluminense por 2-1 na semifinal, se classificando para a final, consegue reverter nos pênaltis. Na final, o Palmeiras perde por 1-0 para o Santos na Vila Belmiro e vence por 2-1 e consegue o título nos pênaltis. Para reverter no placar, sem a necessidade de pênaltis, é preciso viajar até 2014. E aí a gente vai ver um Palmeiras que perde para o Sampaio Corrêa por 2-1 e vence por 3-0. Quer dizer, a gente está falando de um resultado que é marcante em termos eliminatórios, né? Faz 10 anos, é muito tempo. E quando a gente olha para a Libertadores só, é preciso viajar ainda mais. É preciso ir mais para trás. O Palmeiras vai ter que queimar um jejum muito grande. E se conseguir, porque tem potencial para conseguir, eu vou chegar nisso já já, precisa ser muito celebrado mesmo para o torcedor palmeirense, pelo torcedor palmeirense, melhor dizendo, porque quando você olha para a história, é muito complicado. Na Libertadores, é preciso voltar até 2001 para buscar um jogo em que o Palmeiras vai reverter. Oitavas de final contra o São Caetano. Palmeiras perde por 1-0, vence por 1-0 e passa nas penalidades. Em 2000, aliás, nas oitavas de final, reverte contra o Peñarol, mas também precisa das penalidades. Perde por 2-0 e vai buscar o 3-1 em casa. Ainda em 2000, contra o Corinthians, o Palmeiras perde por 4-3, vence por 3-2 e passa nos pênaltis na semifinal de 2000. E só no milênio passado é que o Palmeiras vai reverter um placar na Libertadores sem pênaltis. Estamos falando em 1999, campanha de título. Reverte sem a necessidade de pênaltis contra o River Plate. Perde por 1-0 na Argentina e vence por 3-0 no antigo Palestra Itália. Na final, vale destacar, reverte o placar também, mas nos pênaltis, né? Perde na Colômbia para o Cali por 1-0 e vence por 2-1. Quer dizer, são números que realmente chamam a atenção. O Palmeiras vai quebrar um jejum gigantesco se passar em relação à Libertadores especificamente e um jejum marcante em relação a 8 jogos eliminatórios que sai atrás e não consegue reverter no todo, envolvendo Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Mas tem a sua força aí dentro do Campeonato Paulista em finais, decisões, inclusive clássicos, para mostrar que é capaz, para mostrar que pode, para reverter diante do Botafogo. Até porque esses números eles são muito legais para nós olharmos, estudarmos, entendermos a história, o retrospecto, mas cada eliminatória tem uma nova história a ser escrita e é uma nova oportunidade. Então, são números que assustam, mas é sempre bom lembrar. Jejuns e retrospectos existem para serem quebrados. O que ficou para trás,
ficou para trás, uma nova história está para ser escrita. E é preciso usar os números, pelo menos internamente, o Palmeiras, como uma motivação. Enquanto, claro, o Botafogo talvez leve como pressão, e os jogadores podem muito bem usar esse tipo de coisa dentro ali das 4 linhas, né? Ó, vocês não revertem há muito tempo, hein? Vocês não vão reverter hoje, pô, vai se repetir a escrita. Esse tipo de provocação acontece no psicológico, no mental, o jogo é muito isso também. Só que, como eu disse, o Palmeiras pode se apoiar também em ser muito forte como mandante. O Palmeiras, em 25 jogos como mandante na temporada, tem 19 vitórias e 6 tropeços. Só que desses 6 tropeços, 3 derrotas e 3 empates, só 3 aconteceram no Allianz Parque. O Palmeiras perdeu para o Vitória usando o time reserva e empatou com o Flamengo e com o São Lourenço. As derrotas para Internacional e Atlético Paranaense, além do empate com o Corinthians, foram na Arena Barueri, onde é claro e evidente que o ambiente é completamente diferente para o adversário. Completamente diferente. Então o Palmeiras tem muito a se apegar. O Palmeiras pode se apegar, claro, ao mando de campo muito poderoso, pode se apegar ao fato de que a vantagem é mínima, não é como aconteceu contra o Flamengo, que a vantagem era de 2 gols, e evidentemente que pode se apegar ao fato de que tem as viradas no Campeonato Paulista como exemplo para acabar com esse jejum fora do Paulistão de não conseguir reverter resultados saindo atrás no placar no primeiro jogo eliminatório. Assim como pode se apegar também à força que tem no continente, já que, como eu disse, tem marcas muito marcantes. Marcas muito marcantes é forte, hein? Tem recordes muito marcantes. Recentemente, 2 vezes alcançar o número de invencibilidade dentro da competição de 17, 18 jogos é realmente impressionante. 20 partidas como visitante é o maior número da história da Copa Libertadores da América, e muitos desses atletas que estão no elenco, assim como a comissão técnica, participaram desses números, participaram desses recortes, participaram dessas conquistas. Sendo assim, há muito de onde tirar para tentar acabar com essa série bem pesada que o Palmeiras vive em relação a números de confrontos eliminatórios que não consegue reverter, tirando o histórico, a histórica, melhor dizendo, sequência de 3 títulos do Campeonato Paulista. Vamos ver como vai ser, vamos ver como o Botafogo vai reagir, vamos ver como o Allianz Parque vai reagir, vamos ver como o Palmeiras vai reagir, mas, como eu disse, certamente vai ser um jogo muito marcante, porque as 2 equipes querem demais avançar por tudo que envolve Botafogo e Palmeiras recentemente, e também por ser a última Copa desses 2 que ainda disputam o título brasileiro, mas não tem o título da Copa do Brasil mais pela frente. Ou seja, promete demais o confronto, e eu já falei muito, já trouxe muitos números, hoje um vídeo mais voltado a essa questão histórica, para que você entenda o tamanho do feito que o Palmeiras tem de buscar e pode buscar, evidentemente, diante do Botafogo. E o Botafogo vai tentar manter o Palmeiras nesse jejum em relação a essas competições fora do Paulistão, Copa Libertadores e Copa do Brasil. E aí? O que pinta nesse confronto que vem pela frente, hein? Deixa seu comentário aí embaixo, fica super à vontade para comentar. Quero aqui que você debata com a galera também. E, evidentemente, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de ativar as notificações, não esqueça de hypar o canal e, claro, espalhar o vídeo para todo mundo. Espalhe o canal do Fragoso pra galera. Bora pro 100 mil, combinado? Bora falar de futebol.